Em Chaotic, existem muitas criaturas Mypedians que são excelentes, sejam utilizadas em decks puros ou utilizadas em decks mistos. Eu sou o Rogue e estou trazendo no vídeo de hoje uma lista com as 5 melhores criaturas Mypedians, baseadas na minha opinião. Então, deixa seu like, comenta aí embaixo se você concorda ou discorda e vamos para o vídeo. Abrindo nossa lista em quinto lugar, nós temos Naina. Ela é uma Mypedian Royal, sem elementos e com status medianos, possui um contador de Mildic e 45 de energia. Ela possui a seguinte habilidade: você pode remover um contador de Mildic da criatura alvo, e se isso acontecer, você pode colocar esse contador em outra criatura, que for controlada pelo mesmo jogador. Essa é uma habilidade que pode ser usada somente uma vez por turno. Ela não custa nada, mas como você pode ter duas Nainas no deck, já que ela não é uma criatura Unique, você pode então usar essa habilidade até duas vezes. Essa habilidade é a mesma de Inner Flood, que é um ataque de água de custo zero, talvez o melhor do jogo, com certeza o melhor do jogo. Atualmente está banido no Recode, e a Naina consegue ter esse mesmo efeito e utilizar até duas vezes, se você tiver duas cópias dela no seu deck. Ela é utilizada em decks com algum Fluid Morph, que são criaturas que ganham contadores de Mildic muito facilmente, e a Naina consegue retirar contadores dessas criaturas e colocar em outras criaturas do seu deck, como por exemplo as irmãs Aivena e Nivena, que possuem habilidades que dependem de contadores de Mildic, seja para curar, seja para causar dano. Glapal também é uma boa opção atualmente, e também o Umquad. Por conta do Umquad, a Naina chegou até a ser banida por um certo tempo, e agora ela está limitada a uma cópia por deck, justamente porque o Umquad é uma criatura muito poderosa e que deu muito trabalho até ser finalmente banida. A Naina também é uma criatura Royal, que faz com que ela interaja muito bem com uma outra criatura Mypedian muito forte e que tem que estar presente na lista. Mas por enquanto a Naina merece estar aqui em quinto lugar, ela é muito relevante para o meta, e é uma criatura realmente muito útil, mas em decks mistos. Em decks puros Mypedian ela não vê lá tanto jogo. Em quarto lugar, nós temos o Conjurador Ailave. Ele é um conjurador guerreiro, possui dois elementos, uma boa velocidade, um contador de Mildic e 50 de energia. O Ailave é uma criatura Unique que possui a habilidade de reduzir todo o dano a War Beasts que você controla em 5. Ele consegue reduzir todo o dano, enquanto que outros conjuradores reduzem somente o dano de Reckless, que as criaturas causam a elas mesmas. O Ailave pode reduzir dano de ataque, assim como alguns locais, pode reduzir dano de não ataque, assim como alguns locais, e reduz também o próprio Reckless, junto com o dano Burn. Então, é uma criatura realmente muito útil e muito problemática, já que as War Beasts mais comuns e mais jogáveis geralmente possuem uma energia acima da média. O Ailave atua em reduzir o dano que elas receberiam, reduzir o dano de todas as formas, e também existe o Hanum, que é um conjurador muito jogado e que tem um poder de cura muito bom. Então, você alinha o fato de que essas feras da guerra possuem muita energia, possuem um curandeiro bom e possuem uma criatura que reduz o dano que elas receberiam. Então, se torna realmente difícil de derrubar elas em algumas situações, o que deixa as feras da guerra mais jogáveis. Fora que o Ailave também tem uma boa energia e dois elementos, então ele consegue lutar caso ele seja forçado. Pode não ser garantido de ganhar o combate, mas ao menos ele serve como um lutador moderado também, e merece estar aqui na quarta posição de nossa lista. Em terceiro lugar, nós temos o Wyke. Ele é uma criatura muito presente em decks de Strike, como já havia mencionado no vídeo que eu falei sobre esse deck. Ele é um Mypedian Royal com dois elementos, fogo e ar, possui disciplinas baixas, mas uma velocidade alta, um contador e 60 de energia. Ele possui as habilidades de que os Mypedians que você controla com invisibilidade ganham 20 de velocidade a mais e ganham também um Strike 5. Fora que ele tem Ar 5 e é uma criatura Loyal. Você pode possuir dois Owikes no deck, já que ele não é Unique, garantindo então 40 de velocidade e um Strike 10 para suas criaturas com invisibilidade. Os Owikes, a dupla que você usa, é muito importante em decks de Strike, já que são focados no primeiro ataque. Então, o primeiro ataque e o ataque de Before the Storm devem ser o mais alto possíveis, e o Owike garante que realmente sejam.
Fora que o bônus de velocidade que ele proporciona ajuda a usar cartas como Meditative Leap para alguns Mypedians que não possuem 100 de velocidade e também garante que eles vençam alguns challenges de velocidade facilmente. Ele é um lutador bom também, apesar de ser mais uma criatura que age como suporte. Caso ele seja forçado a lutar, como ele tem ar 5 e uma boa energia, ele consegue aguentar bem um combate. Por isso, geralmente, ele é equipado com Mypedian Fulgurite, o que garante mais ar para ele, mais dano para ele. E ele só não é uma criatura melhor como lutador porque ele próprio não possui invisibilidade. Se ele possuísse, ele seria mais jogável nesse sentido. Mas algumas cartas que dão invisibilidade para ele não são tão utilizadas assim, ou não são tão boas assim. E por ele ser uma criatura royal, ele interage muito bem com o Malvadine, que não deixa de estar presente em decks de Mypedia. O Ike é uma criatura completa, atua como um suporte e também como um lutador decente, então merece estar aqui na terceira posição de nossa lista. Em segundo lugar, nós temos, é claro, Malvadine e o Arauto do Rei. Não teria como fazer uma lista sem falar sobre ele. Ele já foi falado nesse vídeo, ele já foi falado em muitos vídeos aqui do canal, já enfrentei decks com ele muitas vezes, porque simplesmente ele é uma criatura muito completa. Ele possui status bons de coragem e de velocidade, um contador de Mildic, uma energia muito alta, e possui as habilidades de Strike 10, e caso você controle uma criatura Royal, ele ganha ainda Defender e Ar 5. Malvadine é utilizado em decks de Strike, ele pode ser utilizado em decks mistos com a Naina e geralmente o Glapal, atualmente, o Glapal que interage bem com criaturas Mypedian. Ele pode ser visto também em outros decks mistos, com o Grunt Kai, por exemplo, e justamente por ele ter ótimos status, ter um dano e interagir bem com criaturas Royal, ele vê muito jogo. Ele é uma das criaturas Mypedian mais versátil e mais forte. Existem criaturas que possuem um strike mais alto que o dele, só que como ele possui o Defender, um Defender genérico, e possui ainda o Ar 5 e uma energia muito alta, não existe uma opção melhor para ele, melhor do que ele, para se ter num deck com strike ou em decks mistos. Ele é uma das criaturas Mypedian mais forte e também uma das mais versáteis do jogo, na minha opinião. Talvez uma das melhores criaturas do Chaotic, em questão de versatilidade, só que infelizmente nunca foi nem printada. Ele era da última coleção, que é Firestone, então não existe a carta física oficial do Malvadine. Ao menos até que o jogo volte, não existe ainda. Mas enfim, ele é realmente muito poderoso, muito popular, e só não está em primeiro lugar porque existe um candidato mais apropriado, que é Enrehap, o High Mild do deserto. Talvez se você é iniciante no Chaotic você não conheça ele, porque ele está atualmente banido no Recode, mas vamos falar um pouco sobre ele. Ele é um Mypedian Mild, ele possui status moderados e um pouco alto de sabedoria, dois contadores de Mildic, apenas 30 de energia escaneada e elemento ar. Ele é Unique e Loyal, assim como todo High Mild, e possui a seguinte habilidade. Pagando um contador de Mildic, você pode copiar o Mildic alvo, e aí pode escolher um novo alvo para ele. E bom, a habilidade de copiar um Mildic é extremamente poderosa no Chaotic. Primeiro, ele pode interagir muito bem com o Dibane, que é uma criatura Mypedian que dá Mildic counters para outras criaturas. Então, com o Dibane no deck, o Enrehap pode ter 4 contadores. Já começa por aí, ele pode utilizar a habilidade dele 4 vezes para copiar Mildics. E que tipo de Mildic ele pode copiar? Por exemplo, Tonal Destruction, que é um Mildic genérico que você paga uma certa quantidade de contadores e esvazia um Mildic do seu oponente. Então seria meio que uma troca justa. Você perde um Mildic e seu oponente perde outro Mildic. Com o Enrehap, se você usar duas cópias de Tonal Destruction e utilizar os 4 contadores do Enrehap, você pode esvaziar a mão de Mildics do seu oponente. Já começa por aí que é poderoso. Outros Mildics, como Consuming Cacophony, que causa dano, Unheard Melody, caso possa ser jogado no seu deck de Mypedian, ele pode copiar esses Mildics à vontade e escolher novos alvos, pagando apenas um contador por cada um. Então, com o Consuming, você pode dar um dano burn 4 vezes, Unheard pode ser utilizado para destruir até 4 criaturas, tudo isso por um custo muito baixo.
Também existe um combo muito famoso com ele, que usa os Musics Odd of Obscurity, ah, fazendo você infectar certas criaturas, e Strain of Infection, que faz você desinfectar algumas criaturas e ganhar contadores. Com o Rap, você pode copiar esses dois Musics e assim multiplicar e muito o número de contadores nas suas criaturas, o que acaba sendo poderoso para utilizar algum Music anterior, como por exemplo Unheard ou Consuming. Existe outro High Mild poderoso no Chaotic que também está banido, que é o Lore. Só que o Lore ele consegue utilizar um Mildic novamente da pilha de descarte e pagando o mesmo custo que esse Mildic precisaria. Enquanto que o Rap não. Basta pagar um contador de Mildic e você pode copiar o Mildic jogado sem pagar o custo original dele, como por exemplo Unheard ou Consuming, que precisam de 6 e 2 contadores para serem jogados. Então o Rap realmente é muito poderoso em decks de MyPigeon e por isso ele não está liberado, está banido no Recode atualmente. E bom pessoal, é esse o vídeo, espero que tenham gostado, conto com o like, com o apoio de vocês, agradeço aí a presença por estar acompanhando, ajudando o canal a crescer e até a próxima.